Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso. No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito importante da história da igreja. Vamos falar sobre o desenvolvimento da teologia na igreja primitiva. Então cola comigo e vamos falar um pouquinho. Bom galera, nos últimos vídeos eu dei muita atenção à história da igreja. Falamos sobre perseguição, sobre organização eclesiástica, sobre como era a igreja no primeiro século. E vamos dar continuidade a essa nossa série. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como que se desenvolveu os primeiros centros teológicos da igreja primitiva. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que os primeiros centros teológicos, o que nós chamamos de escola teológica, são os três principais, são o centro de Cartago, o centro de Alexandria e o centro da Ásia Menor. Você deve entender que não é uma tradição uniforme, então todos que fazem parte da escola de Alexandria, nem todos pensam da mesma maneira. Todos que fazem parte da escola de Cartago, nem todos pensam da mesma maneira. Mas é uma forma de classificar esses primeiros teólogos, os primeiros pensadores, os pais da igreja. E o primeiro centro que eu quero abordar aqui contigo é o centro de Alexandria. A primeira escola é a escola de Alexandria. Alexandria é uma cidade ali no norte do Egito. É uma cidade que, como eu já disse em outros vídeos, era uma cidade multicultural. É o centro cultural do mar Mediterrâneo. Então ali nós tínhamos o contato de diversas religiões, diversas filosofias, diversas culturas, e no caso do cristianismo não foi diferente. O cristianismo se inseriu, com certeza Alexandria foi uma porta de entrada para a inserção do cristianismo na cultura mediterrânea, na cultura grega, cultura helênica. Então nós tivemos diversos contatos de muitas culturas. A escola alexandrina ela recebeu muita influência dos pensadores gregos, principalmente Platão. Então, a Casa das Ideias, o Mundo das Ideias, de Platão, exerceu muita influência no pensamento dos teólogos da escola alexandrina. Bom, galera, o primeiro teólogo que eu quero destacar aqui é o homem chamado Clemente de Alexandria. Viveu no meados do século II, início do século III. Foi discípulo de Panteno, que é tido como o fundador, tradicionalmente dado como fundador da escola de Alexandria. Basicamente, Clemente de Alexandria combinava a cultura grega com a fé cristã. Ele alegava que a sua doutrina chamada Pedagogia de Deus, a Pedagogia de Deus era uma doutrina que ela era basicamente a seguinte: a revelação de Deus, Cristo, a revelação de Deus, ela é a revelação perfeita e definitiva. Mas Deus se revelou ao homem de forma gradual. Então, no decorrer dos tempos, Deus revelou ao homem a filosofia e a lei. Aos gregos, Deus deu a filosofia e aos judeus, Deus deu a lei. E esse foi o processo gradual da revelação divina, que se concretiza, que se torna perfeita e definitiva em Cristo. É uma visão completamente positiva. Clemente chega a essa conclusão bebendo muito da água do platonismo, da cultura, da filosofia grega. E ele busca fazer de forma positiva uma combinação entre filosofia grega e a fé cristã. Dentro da sua linha de pensamento, dentro do seu raciocínio, Clemente chama atenção para a questão do conhecimento. Nós estamos na época que o gnosticismo, que já foi citado aqui em outro vídeo, aquela doutrina do conhecimento supremo, conhecimento secreto, estava ganhando muitos adeptos entre os cristãos. E nessa tentativa de combater essa heresia, Clemente ele se autodenomina o verdadeiro gnóstico.
né, o detentor do verdadeiro conhecimento, não um conhecimento tido como secreto, como supremo, que os gnósticos clamavam para si. Por essa questão, Clemente ele trabalha com a ideia de que a fé é o ponto de partida da vida do cristão, mas o conhecimento deve ser o destino. Essa questão de ser o verdadeiro gnóstico faz com que muitos historiadores apontem para Clemente de Alexandria e para a sua teologia como uma teologia elitista, que apenas os que têm acesso à cultura, apenas os que são letrados conseguem chegar a esse destino, a esse conhecimento, esse verdadeiro conhecimento. Então, por essa teologia elitista, Clemente de Alexandria é muito criticado por historiadores, teólogos até os dias de hoje. Outro membro da escola teológica de Alexandria foi o teólogo Orígenes, que foi discípulo de Clemente de Alexandria e que herdou de seu mestre esse diálogo com a cultura grega. Só que em Orígenes nós conseguimos perceber um amadurecimento desse pensamento, dessa combinação entre platonismo e cultura cristã. Parece que em Clemente essa junção, essa combinação, ela não tinha conseguido chegar no amadurecimento, que fica mais notável, mais nítido no pensamento de Orígenes. Assim, Orígenes ele classifica que o texto bíblico ele tem um sentido literal, somático, um sentido moralista, psíquico, e um sentido espiritual, pneumático. É possível ver em Orígenes uma espécie de verdadeira teologia sistemática brotando, nascendo, em que ele começa de forma mais complexa a expor as principais ideias da teologia alexandrina. Vale ressaltar também a definição que Orígenes tem sobre Deus. Deus é o mais elevado ser, distante de qualquer definição material física que o homem possa fazer. E a gente tem que ressaltar muito essa combinação que ele faz entre o platonismo, entre a filosofia grega e a fé cristã. E também vale ressaltar que Orígenes é tido tradicionalmente como o pai da teologia oriental. Outra região que desenvolveu ali um aglomerado de muitos escritores, muitos teólogos, muitos pensadores cristãos foi a cidade de Cartago, que fica no norte da África. Ali se desenvolveu um determinado centro teológico e é sobre ele que eu vou falar agora. Sem sombra de dúvidas, o principal expoente da tradição cartaginense, da escola teológica de Cartago, é Tertuliano. Tertuliano viveu em meados do século II e início do século III. Era advogado, chegou a exercer a sua função como advogado em Roma, se converteu, voltou para Cartago, onde passou a dar atenção a escritos teológicos. Tertuliano ele não era filósofo, como eu disse, era advogado, e a gente pode perceber em seus escritos que ele se difere um pouquinho da tradição de Alexandria, quanto mais a questão cultural. Tertuliano tem uma visão completamente negativa da cultura. Para ele, os gnósticos, que ele buscou, se esforçou por combater, desenvolveram a sua heresia herdando o conhecimento da filosofia. Então, para Tertuliano, a filosofia permitiu o desenvolvimento das heresias, principalmente a do gnosticismo. Tertuliano ele é tido como o pai da teologia ocidental, como precursor de Cipriano de Cartago, precursor de Agostinho, que ambos ali da região do norte da África. Tem uma excelente retórica, até pela sua formação acadêmica, a advocacia no direito exigia essa retórica, e Tertuliano, em seu escrito, ele apresenta
forte autoridade. Tertuliano ele exerce uma crítica, ele constrói uma crítica aos gnósticos, né, acusando-os de ultrapassarem a fé, de basearem a sua doutrina na filosofia, esquecendo a fé. Aqui nós podemos ver um pouquinho de diferença entre o pensamento de Tertuliano, por exemplo, com o pensamento da escola de Alexandria, que buscava combinar, né, a tradição, né, a fé cristã, com a filosofia, com a cultura grega. Tertuliano tem a visão completamente oposta, completamente negativa. A filosofia é um mal. E alguns textos dele, né, podem ser citados para melhor ilustrar esse seu pensamento. De um dos seus escritos, em que ele diz: o que tem Jerusalém com Atenas, né, o que tem Atenas com Jerusalém, dando uma alusão de oposição entre o berço do cristianismo, né, Jerusalém, e o símbolo da filosofia ateniense, né, da filosofia grega. Então, é uma visão completamente oposta, mas a gente tem que ressaltar, tem que reconhecer a importância de Tertuliano no combate às heresias. Ele tinha convicção de que estava fazendo certo a ortodoxia, de que estava seguindo a vontade de Deus. A gente tem que também ressaltar que ele coloca a Bíblia como uma única fonte, né, para o cristão. Então, por isso que ele acaba deixando de lado qualquer outro escrito, qualquer outro conhecimento. Mas no final da sua vida, Tertuliano acabou se juntando à seita herética dos montanistas, uma seita que surgiu na Ásia Menor, em que supostas profetisas, supostos profetas tinham um conhecimento, certos dons do espírito e um certo ascetismo muito rigoroso, de penitência. E por questões em que Tertuliano via, né, para ele, que a igreja estava se corrompendo, ele acaba se juntando a esse grupo herético. E isso acaba manchando um pouquinho a imagem de Tertuliano, que a partir daquele momento passou a ser visto como um cismático, como um herege. Aí a gente tem que ressaltar a importância, é um pensamento daquela época. Assim como nós temos opiniões liberais como essa de Orígenes e de Clemente, nós tínhamos essas opiniões, esses posicionamentos mais conservadores. Mas tem uma frase do Tertuliano referente à persistência dos santos, ao crescimento da igreja, que eu já citei em outros vídeos e faço questão de citar aqui de novo porque é muito bonita, que mostra a influência, a retórica, que Tertuliano tinha em si. Ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Então isso mostra a brilhante erudição que Tertuliano tinha. A última escola teológica em que eu separo aqui é a escola da Ásia Menor. Aqui nós não temos uma cidade em específico, é mais uma região. A Ásia Menor é a região ali da atual Turquia. Temos algumas cidades de destaque como Antioquia, Esmirna, a própria Éfeso. São cidades expoentes, cidades grandes, cidades que tinham destaque naquela região em que muitos escritores, muitos teólogos, muitos pensadores cristãos desenvolveram esse pensamento da região da Ásia Menor. Bom, o principal nome, um dos principais nomes dessa tradição é Irineu, que foi aluno de Policarpo, aquele que no vídeo sobre perseguição foi mártir, foi entregue como mártir. Ele é da região de Esmirna, e aqui a gente pode ver uma certa linhagem, podemos dizer assim, uma certa sucessão sendo construída. O Irineu foi aluno de Policarpo, que foi aluno de João, o apóstolo João.
Então nós temos uma sucessão sendo construída ali. Irineu tem uma visão também, assim como Tertuliano, bem negativa da cultura cristã. Ele coloca a Bíblia como a única regra. Né? Claro que a gente fala Bíblia, mas a gente não tinha ainda aquele cânone completamente formado, né, que juntava o Velho Testamento e o Novo Testamento, como nós temos hoje, mas estão me referindo às Escrituras. Então, aquilo que é considerado Escritura, aquilo que é considerado inspirado por Deus, deve ser a única regra de fé, a única fonte para o cristão. Então, ele rejeita toda e qualquer fonte pagã, vamos dizer assim. Para finalizar essa questão sobre Irineu, como eu disse, ele constrói a sua teologia rejeitando a filosofia. Ele é tido como o pai da dogmática católica. Então, muita da tradição católica romana foi se desenvolvendo a partir desse tempo. E Irineu de Lyon, como disse, foi bispo de Lyon, desenvolveu boa parte dessa tradição que foi se construindo. E por último, nós temos Justino Marte, que já foi apontado aqui em outros vídeos. Natural da Palestina, filósofo, foi professor em Éfeso, professor em Roma, muito importante para o desenvolvimento da teologia cristã. E ele também tem uma visão positiva, né, da cultura grega. Ele também tem esse diálogo, essa aproximação entre a fé cristã e a filosofia grega. Justino Marte, ele defende que, assim como os cristãos, os filósofos gregos, Sócrates, Platão, acreditavam na existência de um ser supremo e na imortalidade da alma. É por essa questão que, assim como Clemente de Alexandria, Justino Marte desenvolve uma teologia de aproximação entre o cristianismo e a filosofia grega, e ele diz que o Logos, a razão, e a Cristo, se revelou. Deus deu essa revelação ao homem, mas que se revelou aos gregos de forma a partir da ciência, a partir do conhecimento. Então a inteligência do filósofo, do grego, de Sócrates, de Platão, ela deriva de Deus. Então, segundo Justino, Sócrates e Platão também eram cristãos, apesar de viverem antes de Jesus Cristo, mas eram cristãos por beberem do Logos, da razão, que seria o conhecimento que deriva de Deus. Então é isso, pessoal. Aqui esse vídeo foi mais para expor alguns pensadores, como que nós temos essa classificação meio que regional, a gente não deve colocar como uma coisa universal, como se todos daquela região pensassem da mesma forma, não. Nós vimos, por exemplo, Irineu de Lyon e Justino Marte da mesma região, da mesma escola, que tem pensamentos opostos. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar como que foi se desenvolvendo a teologia cristã primitiva. Então, dentro desse tema ainda de debate teológico, o próximo vídeo vai abordar o tema sobre heresia e ortodoxia. Quais foram as principais heresias que foram surgindo no seio da igreja, como que a igreja ela reagiu a essas heresias, como que foi estabelecido uma ortodoxia, uma regra de fé, um ponto a ser seguido, que logo apontava, acusava esse desvio que essas heresias acabavam pregando. Então deixe o seu like, deixe um comentário se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu!